Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar reações de hipersensibilidade, tá? Então eu recomendo, antes de a gente iniciar nossos estudos, vocês tirarem um print aqui da tela, passar isso a limpo para as anotações de vocês. Beleza? Estão notando alguma coisa estranha? Pois é, estou usando luvas. Por quê? Bom, só vou dizer o motivo de eu estar usando luvas para gravar esse vídeo no final da aula. Então fiquem comigo até o final. Reações de hipersensibilidade. Então, pessoal, o que seria isso? Isso ocorre quando o nosso sistema imunológico não funciona da maneira correta. Ou seja, nosso sistema imunológico ele é feito para combater vírus, parasitas, bactérias, fungos e outros micro-organismos. Então, quando o sistema imune não funciona de maneira correta contra esses agentes infecciosos, nós estamos diante de um distúrbio. Então, quando isso acontece, ocorre um ataque às células próprias do nosso organismo, ou seja, várias reações de hipersensibilidade estão relacionadas a doenças autoimunes. E também nós podemos relatar aqui que ocorre uma reação exagerada e causa danos ao organismo, ou seja, pode estimular uma reação inflamatória e também danos celulares relacionados a esse efeito exagerado do sistema imunológico. Então, apesar de ele estar combatendo contra esses agentes infecciosos, ele está fazendo de maneira não controlada, e isso também causa danos e problemas no nosso organismo. Como é que a gente pode classificar aqui as reações de hipersensibilidade? São classificadas de acordo com o tipo de resposta imune. Lembram lá que nós temos a resposta imune inata, adaptativa, né, aquela mais demorada que envolve anticorpos, né, adaptativa, e aquela que a gente já nasce com ela, que é a resposta imune inata. Daí nós temos aquelas barreiras físicas, enfim, a parte de substâncias químicas que vão neutralizar esses agentes aqui. Elas podem ser classificadas também quanto ao mecanismo efetor dessa resposta, mas eu quero chamar a atenção, e é o que eu vou utilizar aqui na nossa aula, os 4 tipos de reações de hipersensibilidade. Nós temos a reação de hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então, o que seriam essas reações de hipersensibilidade? Aqui eu vou fazer um resumão, a gente vai ver cada um de forma pontual. Essa reação de hipersensibilidade estão relacionadas aos processos alérgicos. E aqui envolve uma imunoglobulina, um anticorpo, chamado IgE. Já as reações de hipersensibilidade do tipo 2 estão relacionadas à resposta imune adaptativa, ou seja, estão baseados aqui em anticorpos, especificamente o IgM e o IgG. Reações de hipersensibilidade tipo 3 envolvem os chamados imunocomplexos. O que seria isso? A ligação do antígeno, Ag, com o anticorpo. Tá? Aqui é um breve resumo, tá? A gente vai ver isso de forma pontual. E as reações de hipersensibilidade do tipo 4 envolvem aqui os linfócitos T. Então, a gente vai ver cada uma delas. E aqui, essa 2, esqueci de mencionar, que ela envolve ali os anticorpos IgM e IgG, e elas podem agir de forma específica contra o nosso próprio organismo, então estão relacionadas a essas doenças autoimunes que eu coloquei aqui em cima, e isso pode atacar células, tecidos e também receptores. Certo? Aqui nós temos essa parte introdutória, e agora vamos começar a reação de hipersensibilidade do tipo 1. Reação de hipersensibilidade do tipo 1.
como eu falei para vocês naquele breve resumo, estão relacionadas a alergias ou também chamadas de atopias. Esse tipo de reação de hipersensibilidade, a maioria das vezes, está relacionado com uma reação local, ok? Mas se aquele determinado antígeno que a pessoa vai ter uma predisposição genética, ou seja, eu sou alérgico a tal medicamento, a dipirona sódica, ou eu sou alérgico a picada de abelha, né? No caso desse exemplo que eu dei agora, de uma reação alérgica que pode ser sistêmica, é quando esse determinado antígeno, vamos supor que venha, né, da abelha aqui, atinge a corrente sanguínea e daí sim pode causar um efeito bem severo, né? O chamado choque anafilático. Então, quando aquele antígeno pega a corrente sanguínea, tudo que eu vou explicar aqui para vocês relacionados a esses processos alérgicos pode acontecer de forma sistêmica, não somente em um local específico. E daí sim, né, causar um dano severo e se não for tratado a pessoa pode ir a óbito, tá? Então é uma reação de alergias, né, ou atopias, que acontece de forma imediata, ou seja, acontece de forma muito rápida, tá? Na maioria das vezes acontece, dei uma cabeçada aqui, acontece de forma rápida e imediata, mas também pode acontecer nesse tipo 1 uma resposta tardia, ou seja, vai acontecer um processo, né, de reação, só que vai demorar um pouco mais. Aqui acontece em poucos minutos. Mas, com a liberação de algumas citocinas específicas e recrutamento celular, pode acontecer um pouco mais demorado, ó, de 2 a 4 horas depois dessa reação, ok? Da reação que eu digo inicial, né, o processo que iniciou essa reação de hipersensibilidade. Então, nós temos aqui uma resposta local, mas também pode ser sistêmica, que pode causar um dano bem severo, choque anafilático, né? Então, isso causa problemas muito grandes para uma pessoa que é alérgica. Então, a importância de saber do que aquela pessoa especificamente é alérgica se descobre a partir de testes de alergias. Então, esses testes são fundamentais para saber, ó, eu sou alérgico a camarão, eu sou alérgico a pelos de animais, a poeira, a pólen. Então, esses exemplos de alérgenos ou alergenos são classificados, estão aqui, ó. Pólen, pelos de animais, ácaros, alguns fungos, alguns medicamentos e alimentos, como eu falei, né? Aqui é comum ser alérgico a dipirona. Isso aqui pode causar uma hipotermia muito severa. Hipotermia, pessoal, é quando a gente tem um declínio da temperatura corporal, né? Ela fica ali em torno de 36,5, 37. E se a pessoa é alérgica de pirona, né? Isso aqui vai acontecer de forma extenuante, pode ir para 33 graus, a pessoa tremer de frio, né? Entre outros efeitos. Não é o único medicamento, mas é um comum. Alimentos, eu já tinha comentado, o camarão, mas tem pessoas que são alérgicas a amendoins, nozes e outros tipos de alimentos que também eles devem saber e se deve fazer esses testes para evitar, né, um problema maior. Bom, como eu falei, esses processos alérgicos envolvem um anticorpo chamado IgE, da classe IgE. Então, isso envolve a desgranulação de mastócitos. Mastócitos estão representados aqui embaixo, é essa célula aqui, tá? E quando eu falo desgranulação, significa que ele tem pequenos grânulos aqui, ó. Vocês estão enxergando, aqui em verdinho, agora eu estou pintando de vermelho. E aqui tem algumas substâncias, como aminas vasoativas. O principal responsável aqui, o principal exemplo é a histamina. Então a histamina está diretamente relacionada com a desgranulação desses mastócitos. Mas também tem outras substâncias aqui chamadas de mediadores lipídicos.
como fator ativador de plaquetas, prostaglandinas, leucotrienos, que estão relacionados a um processo inflamatório. Então, olha a correlação aqui para vocês não esquecerem mais isso e realmente aprenderem. Quando uma pessoa está alérgica, o médico não pode prescrever lá o Allegra, que é um antihistamínico, ou seja, essas substâncias aqui que vão causar os sintomas relacionados às atopias, às alergias, como vasodilatação, edema, entre outros exemplos que a gente vai ver já já, como a inflamação, lesão tecidual. Então, se a pessoa toma um antihistamínico, o efeito da histamina vai ficar atenuado, os mediadores lipídicos também, esses mediadores que estão relacionados à inflamação, ok? Então, os medicamentos estão relacionados aos efeitos que esse processo aqui de origem genética, com essa predisposição, vai acontecer em determinados indivíduos que têm alergias a essas coisas aqui. Bom, nós temos aqui a primeira exposição ao alérgeno. Como isso acontece? Olha só, aqui nós temos a nossa imunoglobulina, a IgE, e aqui nós temos um linfócito B e um linfócito T do tipo TH2. Então, outra cabeçada, não se preocupem, o professor está bem, mas balançou um pouco, né? Azar. Nós temos aqui um linfócito B, aqui um linfócito T, e esse linfócito B, ele é capaz de produzir esse tipo de imunoglobulina, a IgE. E esse linfócito B, ele consegue comunicar aqui o linfócito T do tipo TH2 a produzir mais imunoglobulinas da classe IgE. Então, o que acontece? Quando nós temos a primeira exposição ao alergeno, ou alérgeno, vamos supor que a pessoa tem uma predisposição genética, a pólen. Aqui, a pólen. Primeira vez na vida que aquele indivíduo entra em contato com um pólen, vai acontecer isso aqui. O linfócito B vai comunicar aqui com o linfócito T, que vai estimular ainda mais linfócitos B a produzirem esse tipo de imunoglobulina, a IgE, ok? E olha o que acontece. Esse IgE, ele gruda aqui, ó, na membrana do mastócito. Então, nós temos três fases aqui no tipo 1. A fase de sensibilização, a fase de ativação e a fase efetora. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Nessa primeira exposição ao alérgeno, nós tivemos a sensibilização, ou seja, esses anticorpos, eles foram, né, apresentados ao pólen, no meu exemplo aqui, e agora eles foram sensibilizados e estão aqui ligados à membrana do mastócito, ok? Bom, até aqui, houve algum problema? Aconteceu todas aquelas reações alérgicas, né, vasodilatação, edema, inflamação, lesão tecidual, até aumento da motilidade intestinal? Ainda não. O problema está quando nós temos um segundo contato, no caso aqui, com o pólen. Ou seja, aqui essa bolinha representa o pólen. Esse anticorpo é contra o pólen, ele está grudado à membrana do mastócito. Quando a pessoa teve um novo contato, um segundo contato com aquele antígeno, agora nós temos a fase de ativação. Posteriormente, acontece o seguinte, a desgranulação dos mastócitos. Ou seja, essas substâncias aqui, histamina, mediadores lipídicos que eu comentei com vocês, vão ser liberados. E isso sim vai causar os sintomas relacionados à alergia, como vasodilatação. Meu vaso que era assim foi vasodilatado, teve extravasamento de líquidos, um edema. Então, a partir dessas três fases, nós temos o processo de produção de imunoglobulinas, a sensibilização, depois a ativação na membrana do mastócito,
ou seja, está esperando ali a segunda vez que aquele pólen, que aquele antígeno vai entrar em contato, e a fase efetora, que tem a liberação dessas substâncias aqui. Bom, outros sintomas relacionados, eu coloquei aqui, ó, aumento da motilidade intestinal, inflamação, lesão tecidual. É tudo o que acontece depois da liberação daquelas substâncias que estavam dentro dos mastócitos, principalmente da histamina e também dos mediadores lipídicos, ok? Eu coloquei alguns exemplos aqui, turma. Até antes de eu continuar falando, ó, tirem um print. Acho que não pega tudo, mas quase tudo, ok? Seguindo, nós temos aqui alguns exemplos de hipersensibilidades do tipo 1, como, eu botei aqui errado, desculpe, ó, eu botei artrite, bocó, não é artrite, é rinite. Quem é que tem rinite aí? Mais fácil perguntar quem não tem, né? Então, rinite alérgica, todo mundo, acho que, se não tem, já viu alguma pessoa que tem, né? Então, os sintomas é aquela coceira nasal, o aumento da secreção, corrimento nasal, espirros, né? E isso acontece a partir de uma reação alérgica, né? Tudo isso que a gente está falando é uma reação alérgica que acontece na via aérea superior. Então, exemplos aqui que podem desencadear essa rinite é pólen, é poeira, são outras substâncias, né? Então, se a pessoa tem rinite, bom, viver num ambiente, né, limpo, arejado, né, que ventile, acaba sendo bem importante para atenuar esses efeitos aqui que não são muito agradáveis da rinite alérgica, né? Então, esse processo acontece na via aérea superior. Já na via aérea inferior, que acaba sendo um pouquinho mais complicado, pode ser mais grave, acontece a asma brônquica. Então, aqui nós temos um processo inflamatório e isso pode levar a uma bronquioconstrição. Tentei representar aqui de forma bonitinha, aqui é um brônquio normal, aqui por dentro, né, o nosso ar está passando, e olha o que está acontecendo aqui. Nós temos um estímulo à musculatura lisa, e olha o tamanho do lúmen, está bem pequenininho, né? Fica mais difícil o ar passar, por isso que a pessoa fica sem ar, né? Quando tem uma bronquioconstrição, ainda tu tem um remodelamento celular aqui, tu tem um processo inflamatório que ainda diminui mais ainda este espaço para o ar passar. Então, essa lesão celular aqui, juntamente com o processo alérgico, dificulta, né, muito a passagem. Então, é normal a pessoa ter que usar medicamentos justamente para evitar, né, uma bronquioconstrição grave. Então, aquelas bombinhas ou outros fármacos, né, permitem que isso aqui não aconteça de forma muito grave, né? Até mesmo a utilização de outros medicamentos, como adrenalina e tudo mais. Bom, turma, eu coloquei aqui algo que eu acho bem interessante para vocês compreenderem aqui como é dinâmico o nosso sistema imunológico em relação aos efeitos no nosso organismo. Olha só, a própria alteração de temperatura, né? A gente que mora aqui no sul, a gente tem de forma direta, né? Começa o dia lá 30 graus, sei lá, e depois passou 1 ou 2 dias já está ali às vezes menos de 10 ou às vezes até mais frio. Então essa alteração de temperatura também pode modular os mastócitos. E os mastócitos, como a gente está vendo até então, é aquela célula que tem um monte de grânulos ali, e isso pode liberar também a liberação de histamina e aqueles mediadores lipídicos. Então notem que até a própria alteração de temperatura, né, pode modular a atividade dessas células aqui. Mas lembrando que essa predisposição genética está relacionada a determinados antígenos. E como é que a pessoa vai saber se é alérgica ou não? A partir de testes que envolvem esses antígenos, os testes de alergias. Como é que se faz isso? Nós temos aqui uma injeção intradérmica de vários antígenos. Como assim, professor?
Ó o meu braço aqui não tem luva, não tem nada, não tem manga. E vai ser administrado aqui determinados antígenos. Eu quero saber se eu sou alérgico a amendoim, a picada de abelha, o antígeno da abelha, a camarão, a dipirona, vamos supor, tá? Então se administra essas substâncias no braço do paciente e se observa se tem ou não uma pápula central e também um halo eritematoso. Vocês devem estar perguntando, pô, que diabo é isso, professor? Facilita a minha vida. Vou facilitar. Pápula central, sabe quando a gente é mordido por um mosquito, não fica um calombo ali, um negócio vermelho, levantado? Eu tentei representar aqui, ó. Então fica aquela tipo mordida de mosquito para cima. E o halo eritematoso, como o nome já diz, é um negócio que fica em volta vermelho. Vocês podem colocar no Google Imagens aqui, já que eu não sei desenhar muito bem. Coloquem halo eritematoso. Vocês vão ver exatamente o que eu estou tentando descrever para vocês, certo? Então eu até coloquei aqui para lembrar, ó, similar à picada do mosquito. Então essa pápula central e em volta consegue ver ali aquele halo, se está maior, se está menor, para ver se a pessoa é alérgica ou não. Ok? Vamos seguir. Então nós terminamos aqui a reação de hipersensibilidade do tipo 1, envolvendo alergias e tudo mais. Seguindo o baile, reação de hipersensibilidade do tipo 2. Aqui envolve a resposta humoral. É aquela que envolve a resposta imune adaptativa, que é mais específica, lembram? Porém, mais demorada. Então, esses anticorpos aqui que vão ser produzidos, eles estão relacionados às classes IgM e IgG. IgG, aquele que passa até pela placenta, né, que vai dar imunidade ao recém-nascido, e ao IgM, que é a nossa resposta primária. Ou seja, a gente nunca teve contato com aquele determinado antígeno e vai produzir essa classe de anticorpo. Depois, a resposta secundária, nós temos o IgG. Então, esse tipo de reação de hipersensibilidade está relacionado aqui a doenças autoimunes. Eu coloquei alguns exemplos aqui, como anemia hemolítica autoimune, púrpura trombocitopênica, que eu já explico, além de outras doenças como hipertiroidismo e miastenia grave. Olha só, esses anticorpos, pessoal, eles vão atacar tecidos, eles vão atacar células, ou eles também vão atacar receptores. E no caso de tecidos, eu botei outro exemplo aqui, que é a chamada febre reumática. Essa febre reumática acontece da seguinte forma. Nós temos anticorpos que devem, lembrem, neutralizar agentes infecciosos. Aqui tem uma bactéria chamada de Streptococcus pyogenes, que ela vai ter aqui o antígeno. Vou desenhar aqui ela bonitinha, ó. Tá aqui a bactéria e os antígenos estão representados aqui, ó, em verde. Beleza? Aí o nosso corpo vai lá, trabalha, resposta imune adaptativa específica, produz anticorpos contra esse negócio aqui, contra esse antígeno do Streptococcus pyogenes. E os anticorpos têm esse formato aqui de Y, tá? Já devem ter percebido aqui. Então, esses anticorpos atacam aqui. E isso aqui estava causando uma infecção na garganta, uma amidalite. Só que o problema é que esses anticorpos se atrapalham, eles ficam meio bugados. E nós temos aqui uma reação cruzada. Que diabo é isso, professor? Explico, calma. Não se atucana. Reação cruzada. As nossas válvulas cardíacas, lembra aquelas do coração, tricúspide, bicúspide? Ah? Claro que sim, né? Entre os átrios e ventrículos. Puxa vida, mais uma cabeçada. Válvulas cardíacas vão ter também antígenos parecidos. Não são iguais aos Streptococcus pyogenes, mas eles são parecidos. E daí o anticorpo, puxa, fica bugado. Em vez de ele atacar só o Streptococcus pyogenes, ele ataca também as válvulas cardíacas. Isso causa aqui inflamação e destruição. Então nós temos aqui uma reação, né, que envolve a resposta humoral e também relacionado a esse distúrbio, né,
que nós temos uma reação cruzada. Já relacionado a doenças autoimunes, essa anemia hemolítica, ó, aqui eu tenho dentro da hemácia, aqui ó, bonitinho a hemácia, a nucleada, disco bicôncavo e aqui dentro a hemoglobina. Quando nós temos uma anemia hemolítica autoimune, esses anticorpos aqui não estão funcionando direito e acabam atacando a membrana das hemácias. Bom, então o que vai acontecer? Todo o conteúdo, imagina aqui, ó, esses risquinhos representam o rompimento da membrana plasmática. Então nós vamos ter aqui uma liberação de hemoglobina. Isso até vai aumentar os níveis de bilirrubina do paciente. Então aqui é característico que esses anticorpos, né, estão atacando células do nosso próprio corpo, no caso aqui as hemácias. E no caso, outro exemplo da púrpura trombocitopênica, essas bolinhas aqui representam as plaquetas. E também nós temos nosso sistema imune bugado, atacando esses fragmentos de células, né, relacionados com a nossa hemostasia. Então vai atrapalhar, a pessoa pode ter hemorragias e tudo mais. Lembra que eu falei também que pode atacar receptores? Ó, então, AC significa anticorpos. Anticorpos ativando receptores, sem a necessidade do ligante. E aqui é o exemplo clássico do hipertireoidismo. Aqui, por exemplo, é a célula da tireoide. Aqui o receptor. Estão vendo aqui pretinho? Receptor. Esse hormônio, chamado hormônio estimulante da tireoide, que sai lá da adenohipófise, ele vai atuar aqui. Até aí tudo bem. E depois estimula a tireoide a produzir os hormônios da tireoide, T3 e T4. Ok. Só que olha quem está aqui do ladinho. Parece até um crucifixo, né? Aqui, ó, tem até uma entrada aqui, ó, para entrar de forma específica ao receptor. Então, o que eu coloquei? Anticorpos ativam o receptor mesmo sem a necessidade do TSH. No caso, é o ligante aqui desse nosso exemplo. Então, esses anticorpos, eles vão atuar aqui e ainda vão estimular a produção e liberação de T3 e T4. Por isso que a pessoa tem hipertireoidismo, o aumento dos níveis dos hormônios da tireoide. Ok? Temos também algo diferente, quando os anticorpos inibem o receptor. Aqui, no caso, é outra célula com outro receptor. Aqui eu vou botar lá, músculo esquelético. E nós temos o seguinte, esse receptor aqui em preto, ele vai sofrer alvo, normalmente, fisiologicamente, desse cara aqui, ó. Tô pintando ele, esse triângulo verde, ó. E esse triângulo verde é um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Aqui é a sigla dele. E aqui, notem, nosso amigo que atrapalha tudo, o Y, né? E esse anticorpo, ele vai competir com a acetilcolina com esse receptor aqui. Então, em vez de acetilcolina se ligar aqui bonitinho, né, e causar, por exemplo, a contração muscular do músculo, com todos os efeitos relacionados à contração muscular, esse anticorpo liga aqui e atrapalha. Ou seja, não ocorre a contração muscular. Então, é comum uma pessoa que tem miastenia grave, ou seja, anticorpos contra esses receptores ditos aqui nicotínicos, a pessoa tem paralisia, tem fraqueza, justamente porque esse anticorpo está atrapalhando a ligação. Se vocês quiserem ver os sintomas clássicos, tanto do hipertireoidismo quanto a miastenia grave, coloquem lá, sintomas, miastenia grave, no Google Imagens, vocês vão ver. É a pessoa que tem paralisia, fraqueza, é esse mecanismo aqui que está acontecendo. E também no hipertireoidismo, onde eu tenho o oposto, né? Aqui eu não tenho um efeito, porque o anticorpo está atrapalhando, e aqui ele está estimulando, né? Notem que depende muito do anticorpo, já que ele é específico, quanto o seu receptor
que a gente está falando ali. E por fim, nós temos mais duas reações de hipersensibilidade. Reação de hipersensibilidade do tipo 3 e tipo 4. A tipo 3 é mediada por imunocomplexos. Bom, o que seria imunocomplexos? Exatamente isso aqui que eu representei, ó, o anticorpo. E aqui esse preto significa o antígeno. Então, quando nós temos a ligação do anticorpo com o antígeno, eu tenho um imunocomplexo, tá? Isso é normal, não é um problema até então. Só vai ser um problema essas reações de hipersensibilidade envolvidas em imunocomplexos, né, que é do tipo 3, quando acontece de maneira excessiva. Lembrem que as reações de hipersensibilidade são reações anormais, são distúrbios. Então, quando eu produzo isso de forma exagerada, tem muitos imunocomplexos, ou eu não consigo remover de forma adequada, eu vou causar aqui lesões e elas vão ser depositadas, por exemplo, em vasos, causando aqui vasculite. Então, esses xizinhos aqui representam os imunocomplexos. E eles vão ser depositados, porque eles estão sendo formados de maneira exagerada ou não estão sendo removidos depois, né, de neutralizar aquele agente infeccioso. Então, na reação de hipersensibilidade tipo 3, pode ser tanto por antígenos estranhos, ou seja, está combatendo lá, né, os agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos, tudo mais, como também com antígenos próprios, ou seja, está acontecendo uma desregulação. Se é para combater antígenos estranhos, isso aqui está acontecendo de forma exagerada. Se está atacando antígenos próprios, bom, não deveria, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos de reações de hipersensibilidade do tipo 3. Aqui o exemplo que eu trouxe, principal, é o lúpus eritematoso sistêmico. Então, além daquela vasculite, né, esses imunocomplexos aqui que prejudicam e causam lesões inflamatórias e tudo mais, eu vou ter também o ataque de anticorpos contra as células do nosso próprio corpo, especificamente aqui o núcleo. Imagina anticorpos atacando o próprio núcleo da célula. Tá tudo errado, né? Então, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune onde nós temos esse tipo de reação de hipersensibilidade, do tipo 3. E por fim, nós temos aqui a reação de hipersensibilidade do tipo 4, que é aquela mediada por linfócitos T. Esse linfócito T pode ser de dois tipos, o auxiliar, que é o chamado CD4 positivo, e o citotóxico, CD8 positivo. Esse aqui é como se fosse o chefão, né, que eu expliquei para vocês, né, que comanda todo o sistema imunológico, e esse linfócito T citotóxico, CD8, acaba matando células infectadas por vírus ou células tumorais. Então, esses linfócitos T, turma, eles vão reconhecer tecidos próprios e também vão auxiliar ali em conjunto com as células apresentadoras de antígenos, as chamadas células APC. Então, quando isso acontece, gera um processo inflamatório e também lesão tecidual. Eu trouxe aqui dois exemplos da reação de hipersensibilidade do tipo 4. Quando nós temos aqui o linfócito T CD4 positivo, ele acaba recrutando macrófagos, que acaba posteriormente destruindo aqui uma parte dos neurônios, especificamente a bainha de mielina. Bainha de mielina é essa parte que eu desenhei aqui em verde, ok? Quanto maior a quantidade de bainha de mielina, ou seja, uma célula da glia que fica em volta, né, células de Schwann ou os oligodendrócitos ficam em volta aqui dos axônios. Os axônios é essa parte aqui compridinha do neurônio, tá? Aqui é o corpo celular e aqui é onde vão ficar as vesículas com os neurotransmissores. Na outra folha, essa parte final tinha representado, né, no caso da miastenia grave. Dê uma olhada lá. Bom, então esse CD4 positivo acaba atacando aqui a bainha de mielina juntamente com recrutamento de macrófagos. Então acontece ali um processo desregulado, né, na esclerose múltipla, que acaba abaixando o QI da pessoa.
porque tu acaba destruindo essa bainha de mielina. E quanto maior a quantidade de bainha de mielina, maior a velocidade do impulso nervoso. Então, se tu tem células, né, no caso linfócitos T, CD4, atacando células próprias, especificamente essa parte do neurônio, né, células da glia que eu comentei que ficam aqui em volta e que compõem a bainha de mielina, nós temos uma reação de hipersensibilidade do tipo 4. E por fim, outro exemplo, diabetes mellitus do tipo 1, no qual nós temos linfócitos T atacando as ilhotas pancreáticas. Então isso aqui representa o pâncreas, aqui no meio, desenho bizarro, é o ducto pancreático, e essas bolinhas representam as ilhotas pancreáticas, onde nós temos o pâncreas endócrino, alguns hormônios, como insulina, glucagon, somatostatina. Só que no caso da diabetes mellitus do tipo 1, é a célula beta daqui dessas ilhotas pancreáticas que vão ser atacadas por linfócitos T. Então, se a célula beta foi atacada por linfócitos e ela produziria insulina, a pessoa não tem mais insulina. Então, ela vai ter uma hiperglicemia e ela precisa, né, da administração de insulina para sobreviver. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, anotado. Qualquer coisa podem colocar nos comentários aqui no próprio YouTube, que eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá? E vocês devem estar curiosos por que eu estou usando uma luva. O professor é ansioso, tem problemas, tá? Então eu acabo roendo as unhas. E é chamar mais atenção que o próprio conteúdo das minhas unhas horríveis. É por isso, tá bom? Certo? Até a próxima. Valeu!